câmera ao vivo no Instagram e a outra postar no YouTube aqui, fazendo um teste. Pois bem, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu gostaria de dar continuidade àquela reflexão sobre o profeta Elias. Vimos no primeiro vídeo, se você não assistiu, eu convido a você assistir ao primeiro vídeo que eu gravei sobre um resumo de um contexto do profeta Elias no Reino do Norte. Eu vou ficar olhando às vezes para duas câmeras, tá? Vamos ver uma coisa aqui, deixa eu arrumar aqui. Então eu vou às vezes olhar para as duas câmeras. O que vimos no primeiro vídeo que eu gravei sobre Elias era sobre a presença dele, né? Você lembra que eu coloquei lá, eis que aí está Elias. Vou pegar a Bíblia aqui. Eis que aí está Elias. E nós vemos o porquê da presença do profeta ser tão importante naquele contexto. Porque era um contexto de escassez, um contexto de falta de chuva, um contexto de fome, um contexto de uma bipolaridade, né? Aliás, bipartidarismo. Né? Bipartidarismo é político, a ascensão e o crescimento de maus governantes, né, que ascendiam ao poder. Vemos como a religião, a falsa religião, ela tinha aquela função de abençoar caprichos de reis, enfim. E a miséria, a desgraça, o desencontro, né, enfim, naquele grupo, naquele povoado, com aquelas pessoas, era o contexto. E também vimos também da similaridade do contexto de Elias com o nosso, né, com aquilo que é a nossa vida de hoje. E eu não queria fugir da regra de aprender com Elias como é que a gente depende de Deus em meio à crise. Porque a crise, nós vimos, já está instalado. Né? O contexto de Elias e o nosso. O Brasil nós vivemos hoje um contexto de crise, de escassez, de dificuldade, de muita hostilidade também. E os cristãos, né, tinham que ser os cristãos mesmo, da qual eu faço parte, né? Eu me incluo também. Nós também vivemos dentro desse, aquilo que eu chamei no primeiro vídeo, desse caldo grosso, né, que nós estamos vivendo. A gente vive junto, os cristãos estão presentes. Mas nós devemos, como Elias, diante das circunstâncias adversas, diante dos conflitos, nós devemos aprender a depender de Deus em meio à crise, né? Dias de miséria, dias de fome, que era no tempo de Elias, né? Tempo de contradição, havia um sincretismo religioso, abusos de poder, dias de luto, isso e outras situações adversas da qual a gente se depara no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a pergunta óbvia, eu não vou querer ser tão extenso, espero não ser tão extenso. A pergunta é como é que a gente vai aprender a depender de Deus nesses dias. A depender de Deus. Só lembrando que eu estou olhando para duas câmeras, tá? Como é que a gente depende dele? E é importante a gente aprender a depender de Deus. E penso que aqueles que aprendem a depender de Deus são aqueles que não emudecem, que não ficam em um estado de... Também, né? Não ficam em um estado de mutismo, que não retrocedem, que vão à luta, que têm ação, que têm mobilidade. Mas ao mesmo tempo eles não perdem a doçura, né? A doçura humana e a identidade, né, de Cristo neles. Eles não perdem a doçura humana e mantêm um espírito habitado pela singeleza de Cristo.
porque você pode ir para a luta, voltar da luta, voltar da guerra, completamente amargurado, completamente azedo, alterado. E parece que Cristo em você se apaga. Cristo em você não é possível mais identificar em você o reino de Deus, a consciência de Deus, o amor de Deus, a singeleza e a doçura humana. Então, para mim, isso é um caminho que a gente pode pensar. Que caminho a gente pensa? O caminho de andarmos com Cristo em todo tipo de guerra e voltarmos completamente sãos e não adoecidos das doenças dos nossos inimigos. Então, eu quero refletir com vocês como que a gente pode, a partir de Elias, aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender de Deus. A depender de Deus em meio à crise de escassez, crise financeira, a crise do desemprego, a crise moral e ética do país, a crise de se colocar de lado os princípios, né, da palavra de Deus, enfim, e às vezes até a gente vê as facilidades, a crise de a gente ser tentado a aderir a atalhos que vão tentar nos fornecer bens, mas ilusórios, né? Bens ilusórios para nos ajudar em alguma coisa, até fazer a obra de Deus, mas às vezes isso é um engano. Às vezes isso não tem de fato nada a ver com o propósito de Deus para as nossas vidas, para a Igreja de Jesus. Deuteronômio, eu quero ler com vocês aqui, capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 8, Pentateuco, capítulo 8, vamos lá aqui, olha o que diz aqui. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Isso? E te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, Ele permitiu a privação, Ele permitiu que você sofresse limitações no deserto. Deus permitiu um período de crise. Para quê? Para que eles aprendessem que não era somente de pão, de recurso humano, né, que poderiam eles sobreviverem, mas da boca do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Isto é, Deus está dizendo que a finalidade daquela peregrinação era colocar o povo, os filhos dele, em prova, para saber de fato aonde o coração deles estava naquele tempo de escassez, naquele tempo de seca, de privação, de fome. 40 anos, o intento de Deus era: eu vou humilhar vocês. Mas não é porque Deus ele era sádico. Não, ele sabia que aquele povo ali iria se tornar o povo de Israel. Era um menino, eram como crianças, eram difíceis. E Deus estava ali ensinando, era uma didática de Deus, era um trabalho de Deus. Eu vou provar vocês para ver se vocês vão guardar os meus mandamentos, se vocês andam nos meus caminhos. Você vê que, num certo sentido, essa didática de Deus, Ele está nos ensinando que nós só aprendemos a depender dEle se nós estivermos vivendo num contexto de escassez. Se foi assim com esse povo, essa didática de Deus, não seria diferente comigo, não seria diferente com você, não seria diferente com a Igreja de Jesus. Jesus não mudou em relação à didática de Deus em cuidar, em tratar os seus filhos, em ensinar seus filhos. Deus queria ensinar para eles sobre a importância, a relevância a relevância da paixão,
a relevância do amor, a relevância do amor à palavra dele, do amor a Deus, do compromisso. Essa era a didática, essa era a intenção de Deus. Mas tinha que ser num contexto propício à murmuração. Tinha que ser num contexto propício não à abundância, mas de escassez. Né? Essa era a caminhada do deserto, né? Caracterizada mais pela ausência do que pela presença de recursos da manutenção da vida, né? Mais do que fartura de alimentos. Então acredito que não há nenhum outro tipo de instrumento, de conjuntura, em meio aos quais eu e você, a igreja, a gente possa aprender essa lição da dependência de Deus, a não ser pelos momentos da aflição, pelos momentos da peregrinação no deserto. Você está entendendo? Porque se isso é verdade, para mim esse é um ponto importantíssimo. Se isso for verdade, e acredito que seja, dependermos de Deus em meio à escassez, a dificuldades, então eu acredito que estamos no lugar e no momento certo. Exatamente neste período, neste momento, nessa conjuntura, nós estamos nesse momento para aprendermos a lição correta e significativa, né, do que é ser dependente de Deus e de nos tornarmos povo de Deus na história. Esse é o momento. Olhe para o lado, veja a crise, a hostilidade, o ódio, a igreja dentro desse balde de hostilidade, em nome de Deus, né, disparando todo tipo de ódio, vociferando todo tipo de juízo, e ambos os lados, igreja e mundo, ambos se digladiando com as armas carnais, vamos assim colocar. E as nossas armas espirituais, né? Será que nós estamos aprendendo a depender de Deus mesmo, ou nós conseguimos fabricar os nossos próprios armamentos sem Deus? Porque eu não quero fugir à regra. Com Elias, nós vamos aprender a depender de Deus no tempo de escassez. Vamos lá, 1 Reis 17. Sabe que a minha intenção não era nem deixar extenso, sabe? Essa reflexão, essa continuação, que fala sobre Elias prediz grande seca e corvos o sustentam. Eu acho isso interessante, porque fala exatamente sobre Elias, Deus o coloca nessa conjuntura de total impotência, de dependência de terceiros. E Elias, foi obrigado a discernir com sabedoria quem eram os agentes de Deus para a sua sobrevivência. Preste atenção, estou consciente, mais do que nunca, mais do que ontem, estou consciente de que estamos vivendo no Brasil um tempo de profunda tentação. Estamos vivendo no Brasil uma profunda tentação. Que tentação é essa, Fábio? A tentação de sermos sustentados por aqueles que não são os agentes de sustento do reino. Não são os agentes de sustento de Deus. É a tentação de usarmos para isso os meios que não são os meios de Deus, não são os meios do reino de Deus, que não provém de Deus, não tem em Deus a sua fonte. Tentação de aceitarmos os recursos que não são recursos do céu, né, para a manutenção da nossa vida. Também há a tentação de usarmos o carisma e a graça de Deus para conseguirmos esse sustento, esse dinheiro, esse poder. Você está entendendo? Você compreende isso? Entende o que o Espírito diz às igrejas? Né? Repetindo o que João refala no livro do Apocalipse, será que você entende isso como voz do Espírito Santo para você? Veja se hoje nós estamos ou não vivendo essa tentação de procurar recursos pelos meios errados em nossas igrejas. Veja se aquilo que hoje perturba boa parte dos políticos evangélicos, bem como a maioria dos homens de negócios, os pastores, nós que estamos sofrendo em tempos de escassez, se tem ou não algo a ver
com a tentação de estendermos a nossa mão a fim de fazermos usos de meios e de recursos que não são de Deus para o nosso sustento. Sensação que nós estamos caindo no engodo, no engano que ocorreu lá em 1 Samuel 18. Quer saber o que aconteceu em 1 Samuel 18? Leia lá, você vai saber. Quando Deus diz para Samuel, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, o Senhor. Eles querem um comandante sobre a vida deles, um rei, mesmo que eu tenha precavido eles de todas as consequências, eles querem um reino humano, então deixa, eles me desprezaram. Só que Elias aqui, ele vai nos ensinar exatamente como a gente depender de Deus nesses dias, para que eu não possa me estender tanto. É exatamente aqui que Elias vai nos dizer, olha, aqueles que dependem de Deus, eles conseguem viver entre o sobrenatural e o natural. Gosto dessa tensão que Elias é colocado aqui. Elias aqui ele está colocado em uma tensão nesse episódio da vida dele. Você leia depois, eu vou só resumir, tá? Aqui até o versículo 7 está falando exatamente que Elias vive nessa fronteira, vivendo entre o natural e o sobrenatural. Parece que Deus sempre ou quase sempre vem a nós através dessas duas dimensões, o natural e o sobrenatural, essas duas dimensões presentes na nossa vida, na qual podemos chamar de existência, né? Aqui nós vemos corvos fiéis, enviados por Deus para levarem alimento a Ele, né? Diz exatamente isso, que veio a palavra do Senhor, né? Corvos, versículo 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne ao anoitecer. Corvos fiéis, que chegavam ali na pontualidade da graça, com o relógio de Deus na hora certa. Não faltava alimento para ele, para Elias, sustentados por corvos. Mas por outro lado, ele também tinha um ribeiro ali, uma fonte de água da qual ele poderia saciar sua sede. De um lado, corvos, uma sobrenaturalidade, que é a ação de Deus. Do outro lado, existe um ribeiro ali, que é um elemento físico, natural, que está ali, né? Então Elias, ele não vive nenhum romantismo, sabe, em relação aos corvos. Quando a fonte seca, o ribeiro vai secar. Não, ele tem a mobilidade de se deslocar, de sair dali. Ele não vive nenhum romantismo dizendo, eu vou orar para que a água possa brotar de novo. Não, ele tem a força da vontade de procurar outros meios, de procurar outros caminhos. Mas a questão é, ele vive essa tensão, Deus estava o sustentando através desses dois elementos, essas duas dimensões, que é o elemento sobrenatural e o recurso humano. E acho que é isso que eu e você devemos aprender para nós sermos dependentes de Deus. É a de ficarmos vivendo entre o natural e o sobrenatural. Da gente manter sadiamente essas duas tensões. A gente se expõe ao milagre, não deixando de crer nele, porém próximo, junto às fontes, né? Fontes naturais, concretas, mensuráveis, que existem próximas a nós. Né? Eu dependo de Deus através de uma ação sobrenatural, mas eu tenho coisas palpáveis aqui do meu lado, da qual eu também me apego, da qual eu também acredito, da qual eu também me aproprio. Isso vai implicar mobilidade, né? Isso implica que a gente não vai nos prender a meios fixos, a nos engessarmos, mas estarmos abertos a termos ações criativas na descoberta do que possa ser mais prático para o nosso sustento, para a nossa manutenção. O ribeiro seca e ele não fica ali lamentando porque o ribeiro secou. Não, ele se desloca, ele tem a mobilidade de sair daquele lugar, ele tem atitudes positivas, ele sabe que Deus está com ele. Então isso implica viver com sabedoria. Quem depende de Deus busca sabedoria, vive com sabedoria. Ele discerne sabiamente quem são os agentes de Deus e os recursos humanos a fim de que trabalhem juntos. A sobrenaturalidade e recursos humanos
eles trabalham juntos, eles não são inimigos um do outro. Não, ambos trabalham em cooperação, né? Porque se eu acho que um não trabalha com o outro, eu vou desprezar o que Deus está me trazendo ou me mostrando através de um desses dois agentes, né? Que são agentes reais de manifestação da sua provisão e do nosso favor, corvos e ribeiros, né? Davi e Golias para mim é um exemplo disso. Davi tem a unção de Deus. Eu vou em nome do Senhor, eu não vou com armadura, eu não vou com espada, eu não vou com lança, eu vou no nome do Senhor. Ele está debaixo de uma unção, ele está crendo na força do Senhor, que é maior do que a força, a capacidade dele. Por outro lado, ele tem fundo, ele tem pedras, algo sobrenatural e algo humano, um recurso humano. Se a gente não viver sadiamente essa tensão, nessa mobilidade, com esse discernimento, então a tentação será de nos convertermos infantilmente dependentes de Deus ou arrogantemente independentes dele. Isso é outro lado trágico, né? Você se torna infantil dependente de Deus, ou você se torna arrogante independente dele. Mas, por outro lado, nós temos cristãos independentes que não se secularizaram, estão prontos a usar apenas os instrumentos e os meios disponíveis e materializados que Deus colocou diante de si, diante dos seus olhos, diante de uma oportunidade, Então a gente tem que aprender de onde vem o sustento, corvos e viúvas. Ele está ali entre corvos e viúvas. É um corvo, é um animal, uma ação, e o capítulo 17 também vai falar sobre a viúva de Sarepta. Também era melhor para muita gente dizer, não, eu que sou profeta de Deus, eu sou homem de Deus, nesse tempo de escassez eu tenho que viver entre o rei, entre o primeiro-ministro, entre o presidente, entre o governador, entre os homens de poder, entre os homens que vão dar segurança. Elias não, Deus o coloca entre corvos e viúvas, que para muita gente seria uma situação constrangedora, né? Seria porque a tentação é a gente estar exatamente entre os poderosos, né? E a gente despreza as pessoas simples, despreza os pequeninos, se esquecendo que a graça de Deus elege exatamente os simples, os pequenos, para trazer sustento e provisão para a nossa vida. Olha a vida de Paulo, o ministério de Paulo, quem sustentou Paulo? Você vê que não foi a igreja rica, mas eram os pequeninos, aqueles que não tinham, mas tiraram do que não tinham para sustentar a vida de Paulo e de outros tantos. Elias não é só um caso isolado, não. Ele vai mostrar esse modus operandi, né, de Deus. A gente vê que quase sempre os profetas de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, gente desse tipo que quer aprender a depender de Deus em tempos de escassez, como Elias, Deus levanta agentes que não são os poderosos para sustentar seus filhos. Porque, gente, quando a gente se envolve com fontes de sustento que não são os fontes de sustento de Deus, a gente se torna corrupto. Geralmente é isso que acontece. Biblicamente, olhe para a palavra, leia a palavra. Quando homens e mulheres, profetas de Deus, se envolvem com sustentos que não são sustentos enviados da parte de Deus, este homem de Deus, essa mulher de Deus, esse povo de Deus se corrompe. E é muito sutil a corrupção, a perversão, porque você não se dá conta daquilo que está entrando em você, daquilo que está maculando a tua vida, daquilo que está destruindo o teu caráter, está quebrando os teus princípios. É muito sutil, você não se dá conta. E quando você acorda para isso, você já é um outro ser. Na maioria da igreja, na história da igreja, nós vamos exatamente ver isso, que nos tempos da nossa maior simplicidade, na história da igreja, nos tempos da nossa maior
conversão, simplicidade, história de paixão, entrega, a graça de Cristo, quando o sustento não vinha da mesa do rei, não vinha da mesa dos poderosos, da segurança, mas vinha de viúvas, vinha de corvos, foram os dias de maior vigor, de vitalidade espiritual. Não havia dinheiro para erigir grandes igrejas, grandes catedrais, não havia dinheiro para a gente a gente não tinha essa abastança de dinheiro. Até o século IV, gente, até o século IV, a igreja cristã não sabia o que era isso, dinheiro para a igreja, investindo na igreja, dinheiro do governo, enfim, não havia dinheiro chegando de impostos do Estado, verbas públicas financiando a igreja, não havia isso. Mas conquanto não houvesse isso, na igreja havia graça, havia poder, havia paixão, havia perdão, havia integridade, havia generosidade, havia gente iluminada por Cristo. Alguns cristãos hoje, infelizmente, dizem aleluia, que bênção. O governo tem uma verba destinada, reservada para o povo de Deus. Mas eu acho que não é um aleluia que os profetas ousariam proclamar. A leitura bíblica vai nos dizer que o povo de Deus deve depender o mínimo possível dos poderes políticos. O povo de Deus deve depender o mínimo possível de poderes e favores políticos. Não se trata de ter ou não ter direitos a esses recursos, porque a questão é mais profunda. É mais profunda, eu disse, é sutil, tem a ver com o fato de que a história quase não tem registros da relação da igreja com forças políticas dominantes ou a caminho dela, da igreja, de se tornar rendida a esses poderes. Quando a igreja caminha do lado de poderes políticos sem ser de uma direção profética de Deus, saiba de uma coisa: o poder religioso se rende ao poder político, serve ao poder político. Esdras, Neemias, Daniel, eles fizeram uso de recursos do Estado, mas ainda assim com total discrição, evitando pedir qualquer coisa que eles mesmos pudessem conseguir sem ajuda real. E a igreja no Brasil vive essa crise de não saber de quem depender. Eu dependo de quem? Será que nós estamos dependendo da aprovação de leis? Ou nós ainda temos a capacidade de joelharmos diante de Deus e dizer: eu confio em Ti, Deus. Eu não sei que lei vai ser aprovada, não sei quem está no comando do governo, quem é o presidente, não sei se vão aprovar ou desaprovar, mas os meus joelhos estão dobrados diante de Ti, em confiança, em paz, em estabilidade emocional, enfim. Será que eu estou dizendo algo que não seja verdade, não seja coerente? Será que eu estou aqui tendo algum tipo de surto? Ou será que eu estou dizendo algo que está embasado na Escritura, na palavra do Senhor? Creio que se nós tivermos pensado um pouco sobre isso, nós não teríamos, nos últimos meses, sofrido a vergonha que sofremos. Acusado a igreja, os cristãos, envolvidos com política, estarmos nos aproveitando, estarmos trocando, barganhando em nome de Deus. Esse negócio em nome de Deus, que tudo é em nome dele, tudo é em nome de Deus, tudo é baseado... A gente separa versículos bíblicos para basear as nossas pressuposições, e a gente se corrompe. Não temos sabido discernir que Deus é um Deus que age quase sempre em fraqueza, em vez de usar os recursos do Estado. É uma das santas contradições da Bíblia. Parece que acabou aqui.
a outra câmera, né? É uma das santas contradições da Bíblia. Que contradição é essa, Fábio? Que Deus ele é todo poderoso. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Deus é todo poderoso. Ele é. Mas ele decidiu agir em fraqueza. E que usa a fraqueza justamente para que possa ser todo poderoso. Ele nunca precisou de poderes fortes humanos para autenticar a sua soberania. Ele sempre usou os pequenos, os fracos. O que nos falta é essa segurança de Elias. O que nos falta é essa capacidade de dizer, Senhor, eu vou depender de Ti, mesmo que sendo através de corvos, mesmo sendo através de viúvas, de gente simples. Até a fé da viúva, que a viúva também obedeceu, né? Olha, você só tem aí farinha, tem óleo, faz um bolo aí primeiro para mim. E ela sabia que só tinha aquilo, mas ela decidiu obedecer, então ela também teve fé. É essa ousadia de Elias de crer, porque depende de Deus, e a fé da viúva que obedeceu, sabendo que um milagre podia acontecer. E aí a partir de Elias, quem depende de Deus hoje, nesse tempo de escassez, são aqueles que oram pelo impossível. O texto vai se adiantando, você vai ver que o filho da viúva morre. Essa viúva de Sarepta, né? Eu acho que é assim que diz Sarepta. Ao invés de Elias pegar a pá e abrir um buraco, abrir um túmulo, abrir uma cova, ele toma o menino nos braços, leva o menino para o quarto e se debruça sobre ele, se joga sobre ele e chora e ora e fala com Deus até a vida do menino voltar. Essa é a capacidade de crer e orar pelo impossível. Essa capacidade é algo que só Deus pode nos ensinar quando o meio ambiente é esse meio ambiente de luto, de desesperança, de falência, como são os dias de hoje. Então a gente tem duas opções. Ou a gente toma o pá da história e a gente abre um buraco, e a gente vai enterrar, sepultar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção, ou a gente apanha esse defunto e a gente se debruça sobre ele em oração, em clamor, em intercessão e súplica, na certeza de que Deus foi, é e sempre será o Deus de toda a ressurreição. Então estou convencido de que Deus, se Deus quisesse fazer a sua obra por meio dos poderosos, dos fortes, Ele pode também, né, fazer. Mas nesse caso aqui nós estamos vendo que ele assim não optou, Deus não optou a fazer essa escolha. Tanto que ele não chamou Faraó para libertar o povo, né? Que tinha todo o poder bélico, por assim dizer, político, né? O poder físico, né? Para poder ser o instrumento de Deus para libertar o próprio povo, que era escravo dele. Deus não chamou Faraó, Deus chamou Moisés. Ele chama, enfim, aqueles que não são capacitados para capacitarem e serem dependentes dele. Aí em Mateus 11:25, Jesus diz o texto que Jesus ele dá um suspiro, santo suspiro assim, e ele diz: eu graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste-as aos pequeninos. Esses aprendem a depender de Deus porque sabem ser escolhidos por Ele, mesmo em fraqueza, mas são alimentados por Deus. É isso. Meu vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que se fez bem a você. Espero que faça mesmo, que faça bem. Como eu disse, é uma série e em breve eu vou estar postando a continuação daquilo que é importante a gente exaurir do ministério profético de Elias. Tá bom?
Recebe meu carinho, meu abraço. Tchau, tchau.